Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda semana da jornada Retorno à Santidade, uma campanha que estamos desenvolvendo durante todo esse mês de maio, com o intuito de que nós possamos realmente voltarmos a viver segundo o propósito eterno do nosso Deus, viver totalmente dedicados a Ele. E nessa semana nós estaremos aprendendo mais um elemento ou um fundamento que é extremamente importante para a nossa vida cristã. Na semana passada nós aprendemos dois fundamentos essenciais para que você complete bem esta caminhada cristã ao lado de Jesus. E o primeiro fundamento que nós vimos, que é fundamental para a sua caminhada com Cristo, é o fundamento da confissão dos seus pecados. Confessar os seus pecados a Deus é extremamente importante. A palavra de Deus diz lá em primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido, é assim que Deus age na sua vida quando há arrependimento, quando há confissão. Não há mais condenação, não há mais a separação entre nós e o nosso Deus, porque os nossos pecados foram perdoados por Ele, porque houve arrependimento no seu coração. Mas nós falamos também na semana passada de um segundo fundamento essencial para a vida cristã. Esse fundamento é Cristo em você, Cristo em mim. Ou seja, uma vez que entregamos nossas vidas a Ele, Cristo passa a fazer morada em nossas vidas. E lemos lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20 o seguinte: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus amados, sem esses dois fundamentos, não há como nós vivermos uma vida de santidade. Se nós não confessarmos nossos pecados a Deus e não deixarmos Cristo reinar e dominar todo o nosso ser, não poderemos agradar a Deus de modo algum. Por isso, hoje e nas próximas semanas, nós iremos caminhar juntos nessa jornada, dando passos rumo à santificação total em sua vida, em minha vida e na vida da nossa igreja, porque à medida que eu e você nos santificamos, a igreja de Cristo é santificada para o louvor e para a glória do nosso Deus. E não há outro caminho a não ser o caminho da purificação completa dos nossos pecados através da nossa confissão e entrega total ao nosso Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, a primeira área que nós precisamos purificar em nossas vidas, e veremos outras áreas durante essas próximas semanas, mas a primeira área que nós precisamos purificar em nossas vidas são os nossos pensamentos. De acordo com a Bíblia, o pecado ele começa no coração do homem, e até que o seu pensamento, até que a sua mente, as suas atitudes estejam sob o controle total do Espírito Santo de Deus, você não experimentará uma vida abundante em Cristo Jesus. Não é à toa que Satanás ataca nossas mentes com pensamentos inapropriados e pecaminosos. Meus amados, o diabo ele sabe que se ele conseguir desenvolver na nossa mente, no nosso pensamento, fortalezas pecaminosas, fortalezas em nossos pensamentos, ele conseguirá nos levar a pecar e nos afastará de Deus. Porque este é o propósito de Satanás, lutar contra tudo que se propõe a servir a Deus, tudo que é para o propósito de Deus. E eu e você fomos criados com o propósito de servirmos realmente ao nosso Deus. Em Provérbios 23, versículo 7, Deus revela a enorme importância de nós submetermos a nossa mente totalmente ao Senhor. Porque como imaginou em sua alma, assim Ele o é. Em outras palavras, o que você pensa é uma grande parte do que você é. Meus amados, lembre-se de que se você não se submeter totalmente a Deus, se você não esvaziar-se de si mesmo, renunciar às suas vontades,
os seus próprios desejos, nunca poderá ser uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa totalmente controlada por Deus. E se você for completamente honesto e sincero na sua confissão, Deus o purificará completamente e transformará a sua vida. Lemos em João capítulo 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu querido, ao começar essa jornada de purificação, você precisa ter a certeza da sua salvação. O primeiro pecado a ser vencido é a dúvida sobre a sua salvação. De fato, você não pode agradar a Deus com essa dúvida em seu coração. Você não pode fazer nenhum progresso na caminhada espiritual, na caminhada cristã, até que você tenha absolutamente assegurada esta certeza de que você pertence a Cristo, que o céu é uma morada reservada para você. Acredite nisso. Acerca disso, a Bíblia revela 3 verdades de grande relevância para as nossas vidas. A primeira é que no dia do julgamento final, muitos que declaram e que pensam que são salvos descobrirão que não conheceram de fato a Deus. Mateus capítulo 7, verso 23 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A segunda verdade que a Bíblia nos diz sobre a salvação é que, de acordo com João capítulo 17, versículo 3, a salvação consiste em conhecer a Cristo através de um relacionamento pessoal e transformador. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus foi enviado para que eu e você o conhecêssemos e o tivéssemos em nossas vidas. Se hoje eu posso ter a certeza da minha salvação, é porque eu conhecia Jesus e eu me relaciono com Ele. O mesmo deve acontecer com você. Mas a terceira verdade que a Bíblia nos aponta é que pessoas que são genuinamente salvas têm uma forte certeza sobrenatural da sua salvação. Romanos capítulo 8, verso 16 nos aponta isso e diz lá: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Infelizmente, nos últimos anos, uma grande multidão de pessoas tem facilmente ingressado nas igrejas sem terem vivido uma experiência pessoal e verdadeira de salvação. Meus amados, infelizmente há muitos membros em nossas igrejas que não são salvos, não têm certeza da sua salvação, pois nunca viveram uma experiência com Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre a sua salvação, Jesus quer que hoje mesmo você comece a ter essa certeza. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Pense por um instante, você tem certeza da sua salvação pessoal? Você sente Deus falar com você, falar ao seu coração frequentemente? Você sente desejo de ler a Bíblia, desejo de orar? Você realmente tem no seu coração a certeza do perdão de Jesus aos seus pecados? Você se sente parte do corpo de Cristo, da igreja, a família de Deus? Ou você simplesmente é um mero frequentador de igreja? Meu querido, se você respondeu não a qualquer dessas perguntas, eu aconselho a você que neste momento, aí onde você está, que você faça um conserto rápido e urgente com Cristo Jesus. Como é que você pode fazer esse conserto? Diga no seu coração: Senhor, perdoe-me por esta frieza espiritual. Senhor, eu quero neste momento acertar a minha vida com o Senhor. Eu entrego
a minha vida, eu abro o meu coração ao Senhor, entrego a minha vida a Ti. Eu quero realmente viver um relacionamento pessoal com Ele. Mas se você respondeu sim a essas perguntas que fiz, então eu encorajo você a que prossiga imediatamente em sua jornada de purificação. Alegre-se porque você recebeu a vida eterna, você tem a vida eterna e a eternidade está assegurada a você através do sacrifício perfeito de Jesus por você na cruz do Calvário. Por mais que você seja pecador, Jesus, que é perfeito, morreu por você, deu a sua vida na cruz para que nós pudéssemos viver hoje na presença gloriosa do nosso Deus. Vamos continuar nessa jornada examinando outras áreas importantes do pensamento. A purificação dos pecados de pensamento também devem acontecer quando nós deixamos os nossos pensamentos controlar a nossa vontade e não os submetemos à vontade de Jesus. Resolva levar cativo ou aprisionado todo o pensamento ao senhorio de Jesus. Isso significa que todo o nosso pensar, os nossos desejos, o centro da nossa vontade deve ser controlado por Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, lemos: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quais são os tipos de pensamentos que têm ocupado a sua mente? A sua mente ela está cheia de pensamentos acerca de Cristo, acerca das coisas espirituais, ou ela está dominada e consumida por pensamentos acerca de questões terrenas? É necessário nós pedirmos perdão a Deus e confiar nele para renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 12, o versículo de número 2, diz o Senhor através do apóstolo Paulo o seguinte: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amigo, é importante que você substitua os pensamentos impuros por pensamentos espirituais acerca de Cristo. E uma arma poderosa para isso é a memorização de versículos, que fazem com que você possa vencer e derrotar, removendo os pensamentos inadequados da sua vida. Cada vez que um versículo é memorizado, você adquire uma arma para vencer o pecado. Cada vez que um pensamento impuro aparecer, você então poderá substituí-lo por um versículo e por uma oração que o Senhor colocará no seu coração, porque você memorizou a palavra de Deus. Se você fizer este processo, com toda certeza você terá uma mente totalmente nova em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Como vemos, devemos substituir o nosso pensamento terreno e os pensamentos maus pelos pensamentos acerca das coisas do alto, acerca das coisas espirituais. E de acordo com Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus e a sua obra devem ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Diz a palavra do Senhor ali que nós devemos amar a Deus, amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mente e forças. Se você tem realmente paixão por Jesus, a sua mente estará cheia de pensamentos com desejo de servi-lo. O Salmo de número 1, versículo 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ao mesmo tempo, o salmista diz no Salmo 119, versículo 15 e 16: meditarei nos seus preceitos e darei atenção às tuas
veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Baseado nessas escrituras, eu afirmo com toda certeza que a vontade de Deus é que cada crente tenha uma mente com versos chaves, uma mente preenchida com versículos chaves da palavra de Deus, para que possamos, diante das adversidades, diante das tentações, diante do pecado, não ceder às tentações, mas vencer as tentações, vencer as provações pelo poder da palavra do nosso Deus, que é a nossa espada, é a nossa arma contra o pecado. Você tem que fazer uma escolha diária de esconder a palavra de Deus no seu coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus. Você tem o hábito de ler e estudar seriamente a palavra de Deus diariamente? Se você negligenciar a palavra de Deus, você também negligenciará o próprio Deus. A essência da adoração é prostrar-se diante de Deus em genuína reverência e submissão a Deus. Porém, meus queridos, muitos crentes têm se esquecido da tremenda santidade e majestade de Deus e não têm temor e tremor quando estão diante dele. Não reconhecem a soberania e a onipresença do nosso Deus. Para alguns, é como se Deus estivesse somente para fazer as nossas vontades, satisfazer as nossas vontades, não é? E suprir as nossas necessidades. Nós estamos extremamente envolvidos com o pecado e ainda assim queremos e esperamos que Deus honre as nossas orações e receba a nossa adoração. Parece que muitos se esqueceram que pecar voluntária e habitualmente é como pisotear o precioso sangue de Jesus derramado na cruz, que foi o alto preço por nós. Reflita comigo no seguinte: quando você vai ao templo prestar um culto, ou quando você se reúne aqui neste pequeno grupo para prestar culto, você tem o propósito principal de prostrar-se diante de Deus com total reverência e obediência? A sua mente ela está cheia de um santo temor e reverência a Deus? Você realmente ama e reverencia a Deus ou busca mais os seus benefícios, busca em Deus suprir as suas necessidades? Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, lemos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 3, lemos também que todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Em outras palavras, o que Deus nos diz na sua palavra é que se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente queremos viver uma vida de adoração e de consagração total a Ele, iremos purificar nossas vidas do pecado, da impureza, da desobediência à sua vontade. Por isso, meu amado, viver a jornada de retorno à santidade é viver uma vida de volta ao propósito eterno de Deus, de vivermos como verdadeiros adoradores totalmente consagrados a Ele. A busca intensa da santidade deve ser a prioridade principal na vida pessoal de todo cristão. De fato, a busca da santidade, meu querido, é uma atitude mental e espiritual. Purificar a mente é deixar Jesus controlar as suas intenções, o seu pensamento, a sua vontade. A palavra grega para busca é perseguir intensamente ou com paixão. Buscar a santidade de Deus é uma ação diária, não é uma teoria teológica. Agora eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos aí no grupo e pensasse que pensamentos Deus está te dizendo que precisam ser mudados. Como esses pensamentos pecaminosos têm afetado o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. E nós vamos orar juntos pedindo que Deus possa nos dar promessas na sua palavra que nos ajudem a vencer cada pecado nos nossos pensamentos. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Meu Deus, eu quero neste momento
te louvar porque o Senhor é amoroso e misericordioso, te agradecer por tão grande salvação que alcançamos em Cristo Jesus. E neste momento eu quero me unir, ó Deus, em oração a esses irmãos, a essas pessoas nesta casa que se colocam diante de Ti, primeiramente reconhecendo os pecados de pensamento. Meu Deus, quantas coisas impuras passam pelas nossas mentes diariamente e nós precisamos, ó Deus, mudar a nossa maneira de pensar. Por isso nós queremos neste momento pedir perdão ao Senhor, pedir que no nome de Jesus o Senhor possa purificar e santificar a nossa mente, o Senhor possa no nome de Jesus limpar a nossa mente, a mente desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, que ela seja purificada pelo sangue de Jesus, de modo que nos nossos pensamentos só hajam pensamentos acerca de Cristo e do serviço prestado a Cristo. Que nós possamos vencer, ó meu Deus, os pensamentos maus pela Tua palavra. Pai, mostra-nos na Tua palavra que venha, ó Deus, trazer ânimo aos Teus servos para vencer os maus pensamentos. Pai, no nome de Jesus, coloca no pensamento do Teu povo o desejo pelo Senhor, um desejo ardente por Ti, um desejo por Te amar, por Te servir. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana na paz do Senhor.